A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. For example, the U.S. government just facilitated a new partnership between two American firms and the government of Angola. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos da América acaba de facilitar uma nova parceria entre duas empresas americanas e o governo de Angola para investir 2 mil milhões de dólares na construção de novos projetos solares em Angola. It's a partnership that will help Angola meet its climate goals and energy needs while creating new markets. É uma parceria que ajudará Angola a cumprir os seus objetivos climáticos e as suas necessidades energéticas, ao mesmo tempo que cria novos mercados para tecnologias americanas e bons empregos em Angola e, suspeito, em toda a África. Falou o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estamos a acompanhar a hora da AmCham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia e sejam muito bem-vindos à primeira edição do ano do nosso Hora da AmCham. Esta é a primeira edição do ano e, como é habitual, temos a mensagem de boas festas do presidente da AmCham, o balanço das atividades e a projeção daquilo que nos espera neste ano que começou. Antes de mais, desejar a todos os membros da AmCham, a todos os ouvintes, a todos os parceiros, um próspero ano novo, que os vossos objetivos sejam alcançados, de preferência com o apoio e a parceria da AmCham Angola. Hoje, como é habitual nesta fase do ano, vamos ter a honra de entrevistar mais uma vez o presidente da AmCham Angola, engenheiro Pedro Godinho, a quem saúdo. Engenheiro Pedro Godinho, muito bom dia, bom ano para si, para a família e para os membros. E, naturalmente, é sempre uma honra tê-lo aí do outro lado.
Bom dia, Joel. Bom dia, Rádio Ouvintes, LAC. E um bom dia especial aos membros da AmCham Angola. Portanto, assim, pessoalmente, Joel e família, nós desejamos um próspero ano novo. Esses votos são extensivos para a família LAC e para os membros da AmCham. Nós auguramos que 2025 traga mais saúde, mais dinheiro e mais amor para todos nós em 2025. Muito bem, engenheiro Pedro Godinho, vamos começar por aquilo que é a sua mensagem de fim de ano, um ano com grandes realizações, vinda do presidente Biden, está-se a preparar uma cimeira para o próximo ano, maior aproximação, universidades que vêm a Angola para estudar formas de se estabelecer no nosso mercado, muitas coisas feitas em parceria com os Estados Unidos. Para começar, qual é a mensagem aos membros, aos parceiros, nesta data e neste período? Antes de mais, gostaria de endereçar o nosso muito obrigado aos nossos membros, aos nossos parceiros institucionais e todos aqueles ouvintes que nos acompanham todas as quartas-feiras no nosso programa das 10 às 11. Começaria por também realçar que só foi possível alcançarmos todos os objetivos que traçamos para 2024 em função da entrega abnegada e o contínuo suporte por parte dos nossos membros, sem os quais não seria possível vermos realizar parte dos nossos objetivos, porquanto em termos de balanço, podemos inclusive dizer que conseguimos alcançar 95% dos nossos objetivos. Como é sabido, o objetivo de qualquer AmCham no mundo é exatamente garantir a aproximação dentro do ponto de vista comercial, econômico, cultural e académico, os dois países, o país anfitrião e os Estados Unidos. Portanto, com a AmCham Angola não foi diferente. E 2024 tivemos como objetivo consolidar a relação entre Estados Unidos e Angola, que se vinha desenvolvendo e que culminou com a visita do presidente Biden, a entidade representante máximo da instituição norte-americana. Portanto, como podemos todos testemunhar, foi uma visita muito bem sucedida, e que naturalmente pavimentou a estrada que poderá conduzir o progresso e desenvolvimento do país através da parceria Estados Unidos-Angola. Portanto, vimos que houve a entrega por parte dos nossos membros na realização e na identificação de oportunidades de negócios que se poderiam desenvolver entre essas duas nações. Nós temos a realçar a presença da Sun-Africa, a empresa americana, que responsabilizou-se pela construção de parques solares ao sul de Angola, isso é em Benguela, e cujo objetivo final não termina aí em Benguela, mas sim estender-se-á pelo Namibe, Mochico, Quando Cubango e hoje falamos também no Ambo. Nós, AmCham, podemos organizar um fórum em 2021, organizamos um fórum de negócios em que foi testemunhado pela sua excelência o presidente João Lourenço, onde foi assinado um contrato de 2,1 bilhões de dólares entre a Sun-Africa e o executivo angolano. E o objetivo é exatamente o desenvolvimento desses parques fotovoltaicos no sentido de potenciar Angola com muito mais energia, porquanto soubemos que, quando do mandato do presidente Barack Obama, tentou-se desenvolver uma estratégia que pudesse conduzir à expansão e o desenvolvimento do continente e esbarrou-se nessa altura com a debilidade que o continente apresentava em termos energéticos. Quer dizer que não havia energia elétrica disponível em boa parte, em boa extensão do continente. E foi aí que se concebeu o programa Power África, que tinha como objetivo disseminar o fornecimento de energia elétrica por todo o continente.
Lembramos-nos que nesta altura o presidente Obama conseguiu mobilizar 8 bilhões de dólares de fundos públicos e 12 bilhões de fundos privados. Nessa altura também temos que recordar que o seu vice-presidente era o presidente Joe Biden, que é com isso dizer, durante o mandato do presidente Joe Biden e tendo em conta o seu objetivo, que era garantir que se começasse a desenvolver a estratégia da transição energética, naturalmente que projetos como esse que acabamos de citar, a construção de parques fotovoltaicos, vinham precisamente responder essa necessidade que já tinha sido identificada desde 2008. Portanto, Angola foi escolhida, foi um dos países escolhidos para que fosse feito esses investimentos e porque também Angola foi capaz de transmitir aos Estados Unidos e ao mundo a sua capacidade de se tornar um hub energético na região. Então, por tudo isso combinado, permitiu então que esse contrato fosse assinado e, ao mesmo tempo, em 2022, em junho de 2022, o presidente Biden decidiu advogar os interesses de Angola quando a realização do G7 na Alemanha em 2022. Portanto, era um dos objetivos que a AmCham perseguia. Número 1, a aproximação entre os dois Estados, o fortalecimento dessas relações e também a interação entre os dois estadistas, que aconteceu a 30 de novembro de 2023 com o encontro na Casa Branca e culminou então em dezembro com a visita do presidente Joe Biden a Angola. Portanto, estes esforços combinados pela vontade do executivo angolano, em especial o presidente João Lourenço, em desenvolver e aproximar esta relação em relação com os Estados Unidos, permitiu então que a AmCham pudesse também sonhar com momentos como esse que vivemos no período de 2 a 5 de dezembro. Então é importante realçar que todos esses os resultados que fomos obtendo desde a criação da AmCham até a presente data, naturalmente só foi possível com a entrega abnegada dos nossos membros e exatamente com uma estratégia visionária de reforma por parte do presidente João Lourenço em aproximar os objetivos e comungar os mesmos princípios, de forma a fazê-lo coincidir, como o respeito pelos direitos humanos, o combate à corrupção, naturalmente também a questão do desenvolvimento e empoderamento da mulher. São aspectos muito importantes que aproximaram essas duas nações e com essa identidade de princípios permitiu então que a relação política e diplomática se concretizasse da forma como foi possível testemunharmos. Muito bem, engenheiro Pedro Godinho, já adiantou-se aqui a levantar algumas questões relacionadas com as grandes conquistas do ano. Vamos aqui, no final do ano, houve o acordo com o Ministério da Energia e Águas, que visa naturalmente assegurar a eletrificação do país, ou seja, o transporte de eletricidade para todo o país. A taxa de eletrificação do país, segundo o Ministro Borges, é 50%, e agora temos que trabalhar juntos para levar a energia a todos os pontos do país. E naturalmente lembro-me do engenheiro já ter dito aqui do Power Africa e naturalmente hoje esta parceria permitirá à AmCham atrair investidores para esse sistema de transporte de energia de Angola, permitindo que saia dos atuais 50% e quem sabe para 100%. Entre este há muitos outros, gostávamos que nos explicasse esta parceria e outras que considera como notáveis e marcantes neste ano e porquê. Sim, a parceria entre a AmCham e o Ministério de Energia e Águas deveu-se exatamente, surge em consequência de um despacho presidencial que foi publicado em março passado, depois de um trabalho aturado em que estiveram envolvidas as entidades ligadas ao Ministério da Energia, a AmCham e uma empresa de consultoria, a Ernst Young. E tudo isso começou por quê? Porque víamos que
Do lado angolano, havia um interesse em consolidar a relação com os Estados Unidos. Do lado americano, o interesse era comum, era idêntico. Portanto, o que faltava era haver um denominador comum que pudesse aproximar as partes. E dentro dessa perspectiva, e uma vez que o presidente Joe Biden é um aficionado pela transição energética, de modo a minimizar os efeitos negativos da produção de CO2, então nós pensamos que seria importante, a AmCham Angola pensou que seria importante identificar um tema que fosse de interesse às instituições americanas. E foi aí que, conjuntamente com o Ministério de Energia e Água, nós acabamos por concluir que Angola poderia tornar-se numa âncora energética para a região. Que com isso dizer, como víamos, como já disse inicialmente, 2008, a administração Obama concluiu que a África tinha um grande déficit energético, e sobretudo de eletrificação. Portanto, concluímos que o presidente Biden tenha, e até agora desenvolve exatamente um sentimento muito forte em relação à transição energética para minimizar o efeito estufa originado exatamente pela produção excessiva de CO2. Então, vimos ali uma grande oportunidade, porque do lado de Angola conseguimos entender que Angola tem potencial para produzir energia elétrica renovável, de modos a garantir então o seu compromisso de não poluição, de minimizar o seu contributo na poluição do globo. Portanto, e o que estava a acontecer também, o que está atualmente a acontecer na África do Sul também, os apagões, quer dizer, um fornecimento de energia por tempo determinado e naturalmente vai afetando o desenvolvimento econômico deste país. Então, países como a Zâmbia, Botsuana, também requerem e necessitam deste bem. E foi então a partir daí que nós, AmCham Angola, em parceria com o Ministério da Energia e Água, trabalhamos afincadamente no sentido de identificar realizações e estratégias que Angola deveria seguir no sentido de tornar-se num hub energético. E como todos nós sabemos que Angola, a sua excelência o presidente, comprometeu-se em nome do país, Angola comprometeu-se em produzir, até 2027, produzir 76% de energias limpas. Portanto, com essa capacidade identificada no país, temos a barragem de Capanda em produção a 100%, a funcionar a 100%. Vimos que a da Lauca existem algumas turbinas em estado ocioso, porque há dificuldades exatamente na transportação da energia que poderiam ser produzidas pelas 4 turbinas. Portanto, neste momento a barragem de Lauca tem uma capacidade superior às necessidades de consumo. Eu não diria as necessidades, mas o consumo, porque neste momento há um déficit no processo de transportação e distribuição. E com a construção da barragem do Caculu-Cabaça, veremos então que o país terá condições bastante para fornecer energias aos países aqui da região. Associado a isso, também os parques solares virão então reforçarão as capacidades do país na produção de energia elétrica limpa. E, portanto, por aí vemos que Angola, a uma dada altura, poderá jogar um papel muito importante no desenvolvimento dos países na região. E, associado a isso, juntou-se também o corredor de Lobito. O corredor de Lobito é importante porque para o escoamento dos minerais críticos que são utilizados na fabricação de baterias para os veículos elétricos. Quer com isso dizer que esta região do continente, Angola, Congo Democrático e Zâmbia, poderão contribuir massivamente para essa transição energética tão desejada pelo presidente Joe Biden. Número 2,
servirá exatamente do fornecimento de matéria-prima para a consolidação da indústria de veículos elétricos. E um dos líderes na construção de veículos elétricos é tão somente a Tesla. A quem pertence a Tesla? A Elon Musk. Portanto, o homem mais rico do mundo, o bilionário que associou-se à campanha do presidente Trump. Temos por aí alguns pontos que podemos unir e que poderão catapultar Angola para uma posição vantajosa no relacionamento entre o nosso país, Angola, e os Estados Unidos. Este é um dos aspectos. Agora, para consolidar, uma vez tendo identificado dificuldades na transportação da energia elétrica gerada pela barragem de Laúca e provavelmente também pela barragem de Caculu-Cabaça, então achamos por bem que a AmCham poderia dar a sua contribuição, identificando potenciais investidores nos Estados Unidos para esse setor energético, a fase da transportação para depois a transportação de energia para a sua posterior distribuição. E, tendo em conta esta estratégia, então, Sua Excelência, o Presidente João Lourenço concluiu-se que dever-se assinar um protocolo entre a AmCham Angola e o Ministério da Energia e Águas para legitimar esta relação, para que, de uma forma natural e sem constrangimentos, a AmCham Angola poder apregoar no mercado americano a necessidade de identificação de investidores exatamente para esse setor energético e de grande importância, que é o setor da energia elétrica. Muito bem, engenheiro, este é um dos grandes projetos assinados esse ano e que nos próximos anos em diante muito se espera ver um projeto sólido e uma parceria que muitos resultados trará para a nossa economia. Mas, engenheiro, há muitos outros projetos a decorrer, alguns até não da AmCham, mas o engenheiro, enquanto presidente da AmCham e também presidente do PDPT, testemunhou a vinda de universidades americanas para procurarem estabelecer-se no nosso país. É um dos pilares da atividade da AmCham e que vai sendo realizado por via de outra instituição com mais abertura para este tipo de parcerias. Como estão essas parcerias? Como estão os jovens que o PDPT, que é presidido pelo engenheiro Pedro Godinho, já mandou 3 jovens para o exterior, nos Estados Unidos, 2 em Lisboa, e estão mais 46 a aguardar pelo aumento da sua proficiência na língua inglesa para irem para os Estados Unidos em universidades lá nos Estados Unidos. Podia falar-nos um pouco mais deste projeto? Sim, Joel, eu vou chegar aí, mas antes era importante, não poderíamos dar continuidade a essa entrevista sem fazermos a abordagem do corredor do Lubito, visto que este corredor vai jogar um papel muito importante no desenvolvimento do país e também na aproximação dessas relações entre os Estados Unidos e Angola. Quer com isso dizer que Angola hoje é o terceiro parceiro estratégico dos Estados Unidos, mas facilmente poderá passar para a posição primeira, passar exatamente para o primeiro parceiro estratégico do continente africano, o primeiro parceiro estratégico dos Estados Unidos em África. Isso por quê? Porque, como já dizia, que a transição energética vai requerer exatamente a redução de produção de combustíveis fósseis e a redução de números de veículos a circular de combustão interna e assim serem substituídos por veículos elétricos. Portanto, para que esses veículos consigam ser eficientes, é necessário que tenham acumuladores de energia dentro da sua estrutura. E para a fabricação desses acumuladores de energias, baterias, precisam-se de minerais adequados para o fazer. E a concentração desses minerais estão aqui nessa região do continente. Zâmbia, Congo e Angola. Portanto, em relação aos Estados Unidos, há o interesse em que os Estados Unidos sejam o líder exatamente nessa transição energética. E atrás de si vem a China. Portanto, desenvolver o corredor do Lubito será uma grande oportunidade dos Estados Unidos consolidar essa primazia.
Portanto, dentro dessa perspectiva, o corredor do Lobito está a ser construído no sentido de unir os dois oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, reduzindo assim o tempo de viagem no escoamento da matéria-prima e dos produtos fornecidos tanto pelos Estados Unidos para esta região do continente e tanto dessa região do continente para os Estados Unidos. Portanto, dentro dessa perspectiva, vê-se o quão importante é o corredor do Lobito. E ao desenvolver essa estratégia, com o corredor do Lobito, vão surgir outras indústrias, sobretudo ao agronegócio, a agroindústria. Este porque um dos maiores problemas que o país vive é o escoamento dos produtos agrícolas gerados pelos camponeses em vários pontos do país. Portanto, os produtores agrícolas nessa região poderão facilmente encontrar uma solução para o escoamento dos seus produtos. Com ela vai-se registrar o desenvolvimento das telecomunicações, do setor das telecomunicações. Vão surgir plataformas logísticas que são importantes para a distribuição a nível do país e também a oportunidade de podermos escoar os minerais raros que estão a ser descobertos ou que já foram descobertos e pensa-se em produzir em grandes quantidades na província do Ambo e não só. Portanto, como vemos, o corredor do Lobito vai ser um grande contributo para o desenvolvimento do país e não só, como também para a região. Por isso é que os Estados Unidos veem neste projeto um ponto de partida dentro da região que há de permitir consolidar a relação não só com Angola, com a Zâmbia, com o Congo e os países da África Austral. E dentro da parceria estratégica que já existe entre Angola e os Estados Unidos em relação aos conflitos, os vários conflitos que foram surgindo na África Central e na região dos Grandes Lagos, eu penso que a presença dos Estados Unidos, com essa cooperação, os Estados Unidos poderão estar muito mais integrados no acompanhamento de todos esses fenómenos. Por isso que o corredor do Lobito, as nossas esperanças a curtíssimo prazo assentam-se exatamente neste corredor, porque vai significar mais emprego, vai significar mais abundância de produtos agrícolas nos nossos mercados e vai significar mais exportação, mais captação de convertíveis para podermos então garantir o desenvolvimento do país tão almejado. Portanto, este é um dos pontos e foi o toque necessário em todo este processo, porque deu-se início exatamente do desenvolvimento dessa estratégia, mas como todos nós temos consciência, está numa fase embrionária e caberá exatamente às autoridades angolanas poderem capitalizar esta oportunidade no sentido de transformar todo este potencial em bem-estar para o seu povo, para a juventude que tanto carece de emprego. Portanto, Joel, nós não poderíamos terminar essa entrevista sem fazer uma abordagem, sobretudo, sobre a importância do corredor do Lobito, o impacto que isso poderá ter na nossa economia e no desenvolvimento da região. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Agora é o momento de intervalo. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A hora da AmCham Angola. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano
para diversificar a economia. We are confident that the values, goals, and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabral. Voltamos. Continua a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Muito bem, engenheiro. Este é um dos grandes projetos assinados esse ano e que nos próximos anos em diante muito se espera ver um projeto sólido e uma parceria que muitos resultados trará para a nossa economia. Mas, engenheiro, há muitos outros projetos a decorrer, alguns até não da AmCham, mas o engenheiro, enquanto presidente da AmCham e também presidente do PDPT, testemunhou a vinda de universidades americanas para procurarem estabelecer-se no nosso país. Em relação às universidades, vamos partir do pressuposto que a existência de todas as AmChams, câmaras americanas em Angola, AmCham Angola, Câmara de Comércio Americana em Portugal, AmCham Portugal, em França, AmCham França. Os pilares que sustentam essas AmChams são 4. O pilar comercial, pilar econômico, cultural e acadêmico. Portanto, nos 7 primeiros anos, a AmCham dedicou-se muito mais nas duas componentes, econômica e comercial, porque é ali que fluem os recursos financeiros e é ali onde, de forma natural, as pessoas têm muito mais interesse num ponto de partida. E depois, na cultural, é ver as identidades. E felizmente conseguimos notar que a relação entre Angola e os Estados Unidos já datam de 1619, isto há 405 anos, que a relação entre os Estados Unidos existe. Isso deve-se exatamente com a chegada dos primeiros angolanos na América Britânica. Na altura não era tão Estados Unidos, Estados Unidos denominavam-se América Britânica. Portanto, essa relação já vem de muitos séculos. Estamos a falar aí de quase 5 séculos, 405 anos são 4 séculos, e foi-se consolidado com o tempo. De tal forma que hoje, sem medo de errar, cientistas e especialistas dizem que poderão existir 30 milhões de afro-americanos, existem esses 30 milhões, e desses 30 milhões, 15 a 20 milhões são provenientes de Angola. Portanto, é só para ver a forte afinidade que existe entre estes dois países. Não é uma relação que começou ontem, mas é uma relação que já dura séculos. Portanto, no aspecto cultural, a AmCham foi contribuindo, está a contribuir fortemente para essa aproximação através da família Tucker, do lado dos Estados Unidos, que todos nós temos conhecimento, que já tiveram cá várias vezes, e essa mesma família fez parte do discurso do presidente Biden quando a sua visita a Angola no Museu da Escravatura, que fez questão de chamar e solicitar que os descendentes dos primeiros angolanos que chegaram aos Estados Unidos se levantassem para que nós tivéssemos a oportunidade de os conhecer e naturalmente viajaram com esse propósito, viajaram na delegação presidencial para que pudessem testemunhar e participar na visita do presidente Biden. E então falta-nos o último setor, que é exatamente o académico, a educação. Nós temos a consciência que nenhum país ou continente se desenvolve sem conhecimento. A educação é a chave. E tratando-se a chave do desenvolvimento de qualquer ser humano, achamos por bem que Angola deveria já
começar a agir de modos a capitalizar essa relação com os Estados Unidos. Visto que países como o Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha e tantos outros que hoje são desenvolvidos, optaram pela mesma estratégia. Qual é a estratégia? Criar uma interação permanente entre universidades dos seus respectivos países, nesse caso o Japão e a Coreia do Sul, e posteriormente criar as condições para o estabelecimento dessas universidades nos respectivos países. Isso porquê? Porque a coluna vertebral, o centro nuclear da ciência, das academias, está dominada exatamente pelos Estados Unidos. E então, se nós queremos desenvolver de forma rápida, vamos fazer o que todos nós aprendemos a fazer, todos nós aprendemos e fomos fazendo durante a nossa carreira estudantil. Foi aluno fraco a uma disciplina, exemplo, a biologia, para melhorar a sua nota vai se juntar um aluno forte a essa mesma disciplina. Quer dizer, que o estudo em grupo é feito sempre dentro daquela perspectiva. Aluno fraco, ir à procura e à busca dos melhores alunos para com eles estudarem. Então, se nos sentimos fracos do ponto de vista científico e desenvolvimento, o que temos de fazer não é irmos mais para o norte, irmos mais para o sul. O que devemos fazer é um corta-matos diretamente do pote, do centro nuclear da ciência e da academia. E como estamos todos de acordo com o centro nuclear da ciência e academia é os Estados Unidos, então é com essas universidades que devemos interagir. E é com base nessa estratégia que a AmCham tem estado a trabalhar, no sentido de fortalecer essas relações académicas. Mas quando falamos em questões académicas, estas questões não são tão atrativas que quando falamos em recursos financeiros, dinheiro, investimento, negócio. As pessoas tendem de uma forma natural a enveredarem-se mais para o negócio porque há lucro imediato. E a educação é algo que é uma filosofia que todos nós sabemos que é importante defender, mas que para respostas imediatas conseguimos obter resultados a longo prazo e não para respostas imediatas. E é assim que fomos vendo que a área académica estava ficando muito para trás e que não havia condições imediatas de desenvolver alguma atividade no sentido de inverter. Por isso tivemos a necessidade de criar o PDPT, que é uma associação fora da AmCham, que tem como objetivo a identificação de talentos no país. Nas 18 províncias, agora poderão ser 20 ou 21, contudo, identificar esses mesmos talentos, prepará-los para então enviá-los para as melhores universidades do mundo. E quando falamos das melhores universidades do mundo, estarão presentes sempre os Estados Unidos. E como a AmCham Angola tem a maior afinidade com os Estados Unidos, naturalmente é a partir deste mercado que fomos à procura de universidades que pudessem estar interessadas em interagir com universidades em Angola. Felizmente, em 2024, conseguimos convencer algumas universidades que se predispuseram a responder às nossas solicitações, 2 das quais já visitaram Angola com o objetivo de fazer o assessment, a avaliação das condições do mercado, para aí a identificação também do mecanismo que poderiam garantir essa interação. Portanto, tivemos a Universidade Duquesne, sediada em Pittsburgh, Pensilvânia, Pittsburgh, Estados Unidos. Teve uma delegação cá, interagiram com universidades angolanas e também com algumas instituições governamentais, no sentido de avaliar exatamente a estratégia, o ponto de vista do executivo em relação ao desenvolvimento dessas relações. Teve também aqui outra delegação da Carnegie Mellon, é uma universidade que depende da Fundação Carnegie, tem patrocínios da Microsoft, beneficia de patrocínios da Mastercard, e essa universidade já tem uma disseminação, já tem um pêndulo em África, no Ruanda.
Portanto, dentro da estratégia de disseminação, eles já conseguiram expandir para o Ruanda. E têm planos de disseminarem-se para os vários países da África. Têm os seus tentáculos em Marrocos, no Egito, África do Sul, Quênia e Gana. Portanto, e o Senegal foi, como podemos ver, Senegal e Marrocos são os únicos países que não são anglófonos. Quer dizer, a disseminação foi mais fácil nos países anglófonos porque todos esses países falam língua inglesa e por falar em língua inglesa existe essa afinidade e foi mais fácil a sua penetração. Portanto, nós aparecemos exatamente com Angola, um país lusófono, no sentido de ver se eles de facto poderiam estar interessados numa fase inicial, interagir com algumas universidades em Angola para então a posterior disseminação e a consolidação da sua presença no país. Portanto, tiveram cá na segunda semana de dezembro e foi gratificante. Os resultados dessa visita foram bastante gratificantes porque conseguiram estar com a Universidade Agostinho Neto, a Universidade Católica, Oscar Ribas e também o INAD, uma instituição académica ligada ao Ministério da Administração, Trabalho, Administração e Segurança Social. Portanto, e o objetivo dessa interação foi tão somente fazer o assessment, porque eles estão interessados em iniciar já uma relação com uma dessas universidades, têm fundos para investir, portanto, a universidade que estiver melhor organizada e que tiver o maior número de alunos e, sobretudo, alunos num sistema STEM, que é com isso dizer ciência, tecnologia, engenharia e matemática, em cursos técnicos, em cursos onde a tecnologia está presente, de forma a contribuir para a industrialização do continente. Portanto, esse é um dos maiores objetivos deles. Portanto, essa franja de formação a nível de STEM será o fator que mais vai pesar na relação entre essa Universidade Carnegie Mellon, também por coincidência tem a sua sede em Pittsburgh, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Essa universidade está em condições de iniciar essa relação o mais cedo possível. E por isso é que tiveram presentes no país na segunda semana de dezembro. Temos planificado na segunda semana de janeiro essa visita, onde vão trabalhar com as diferentes universidades para fazer-se então a avaliação e dessas universidades escolher uma, a que estiver melhor organizada, como disse, e sobretudo com a que for mais forte em relação ao STEM, para poder então dar todo o apoio necessário ao desenvolvimento das mesmas. Portanto, podemos ver que este ano registramos vários momentos de sucesso dentro daquilo que foi a nossa perspectiva, a nossa estratégia e os nossos sonhos. Portanto, terminamos o ano 2024 em grande, em cheio. Acredito que fomos capazes de realizar 98% do que ambicionávamos realizar e, portanto, 2025 acreditamos que o que espera-nos muito mais trabalho, porque vai ser exatamente o ano que entraremos para a fase de consolidação de tudo quanto foi iniciado em 2024. Muito bem, engenheiro. Projetos demasiado ambiciosos e estruturantes, com impacto forte a nível da educação e, como dizem bem, sem educação não há desenvolvimento sustentável. Mas agora é o momento de falar do futuro, ou seja, quais são as ações estruturantes e que considera importantes realizar e que estejam projetadas para 2025? Bem, nós temos 4 objetivos fundamentais, mas todos eles concorrem exatamente para a consolidação das relações entre essas duas grandes nações, porque o nosso objetivo é ver Angola crescer, contribuirmos para que Angola possa um dia
brevemente, a curto prazo, fazer parte do G20, que seja do G30, das 30 maiores economias do mundo, que seja do G20, porque no G20, que país é que encontramos? A África do Sul, a Argentina, Brasil. Se esses 3 países estão aí, por que é que Angola não pode fazer? Então, o nosso objetivo é sempre consolidar essa relação. Temos aqui uma questão nova, depois temos abordado tudo isso atrás. Tudo foi feito sob a umbrella e, naturalmente, a administração do presidente Biden. Agora vamos ter que nos confrontar com uma situação diferente, que é a administração do presidente Trump. Portanto, temos que definir exatamente as estratégias que permitam a Angola poder garantir a continuidade da valorização e da importância com que os Estados Unidos possam olhar para o país. É importante que Angola realce e esteja uma bandeira que facilmente seja reconhecida dentro da perspectiva e dos interesses da nova administração. Porque se assim não for, existem 197 países no mundo, o que acontece é que essa administração, como é muito cortejada, naturalmente que se vai virar para a nação A, B ou C. Angola tem que fazer parte do grupo de países que possam interessar tanto essa administração, como também a União Europeia e como também outros países do mundo. Mas dentro da relação Estados Unidos-Angola, AmCham-Angola, nós temos que encontrar exatamente esse denominador comum, algo que possa interessar a administração americana e interessar também exatamente o executivo angolano. Eis aí o grande desafio, tentar encontrar um ponto de equilíbrio e tentar encontrar o denominador comum. Estamos a trabalhar nisso, já temos identificado vários fatores que possam garantir o sucesso dessa estratégia, mas é exatamente o desafio para o futuro. Saímos bem na administração Biden, então é importante que continuemos a sair bem com a administração Trump. Será que a estratégia será igual? Não. Ela não poderá ser igual porque as estratégias, tanto de uma administração como a outra, são completamente diferentes. Então temos que adaptar, temos que nos exatamente identificar e definir bem os fatores que possam contribuir para esse facto. Em relação às universidades, naturalmente, o que nós temos que fazer é olhar para o mundo. O Japão, ao assumir, ao optar por essa estratégia, a atração de universidades americanas para o Japão, ela depois de alguns anos, mesmo depois da destruição da Segunda Guerra Mundial, conseguiu ser, durante décadas, a segunda maior economia do mundo. Coreia do Sul, ao seguir a mesma estratégia, interação com universidades americanas, solicitar o estabelecimento de universidades americanas na Coreia do Sul, de ilustre desconhecido em 1980, hoje ninguém vive sem um appliance, sem um equipamento fabricado na Coreia do Sul. E, aliás, a nível do monstro da indústria, que é a indústria petrolífera, os FPSOs, os maiores petroleiros do mundo, são fabricados exatamente na Coreia do Sul. Portanto, é uma demonstração que aposta no conhecimento e na educação é a mais-valia para qualquer povo, para qualquer nação. Tomamos conhecimento que o Qatar, seguindo exatamente a mesma estratégia, construiu um bairro universitário, um bairro de universidades americanas. Um bairro composto somente por universidades americanas. Não foi por distração e não foi exatamente por um hobby. É porque facilmente chegaram à conclusão, se quiserem exatamente desenvolver e ombrear com as nações mais poderosas e mais desenvolvidas do mundo, tem que estar associado a esse núcleo de conhecimento, o núcleo científico e o núcleo acadêmico. E não nos enganemos, a China hoje enfrenta os Estados Unidos, essa é a segunda maior potência econômica do mundo, não é em vão, porque se pararmos para refletir, a China é o país do mundo com o maior número de falantes da língua inglesa. E por que a China optou por essa via? Garantir que os seus cidadãos dominassem a língua inglesa. Porque a ciência assenta-se exatamente nessa base nuclear. Comunicação é vital para a compreensão e absorção do conhecimento.
E qual foi a estratégia da China? Enviar milhares, se não milhões, de chineses para universidades americanas e outras do Ocidente, como as universidades em UK. Portanto, não estaremos a reinventar a roda. Queremos tão somente seguir um procedimento, uma estratégia já seguida há mais de 5 décadas por outras nações do mundo. E por isso é que digo, se Angola, com todos esses recursos naturais e humanos, não fizer parte, a curto prazo, dessa elite de países que correspondem ao G20, é que alguma coisa falhou na governação, na gestão desses recursos. Porque, sem medo de errar, 50% a 60% dos países que fazem parte do G20 não têm os mesmos recursos que tem o nosso país. Não têm os mesmos recursos que tem Angola. Por isso, Angola é o país, é uma das nações do mundo que está proibida de ser pobre. Está proibida de ser pobre. Pobreza é uma questão de opção. E se calhar é opção por parte dos nossos executivos. Porque estão aí as facilidades. E nós sentimos isso. A visita do presidente Biden demonstrou isso, a admiração. E o presidente Biden afirmou isso, de viva voz, que Angola tem um potencial em termos de recursos naturais que o desenvolvimento pode surgir a qualquer momento. O que é necessário é que o nosso executivo opte pelas opções certas. E eu penso que já é altura, já é momento de olharmos para este nosso país e fazermos uma introspeção e ver o que é que está errado para corrigirmos. Porque Angola está proibida de manter o estatuto de pobreza. Angola não pode ser pobre. Angola não pode ser pobre porque tem recursos em demasias para que assim não seja. E para a satisfação de muitos, e sobretudo aqueles angolanos atentos, aqueles que estiveram atentos aos discursos do presidente Biden, podem notar que o presidente Biden é um daqueles que acredita no potencial de Angola, que ainda ao finalizar o seu discurso no Lubito diz: eu vou, mas brevemente eu virei para visitar o projeto Corredor do Lubito, porque acredita. E então, o que é que ele quis dizer com isso? Que com o Corredor do Lubito vem o sucesso, vem o desenvolvimento, mas esse desenvolvimento, esse sucesso depende muito das decisões que os nossos executivos vão tomar, depende muito das decisões que as pessoas que rodeiam o presidente João Lourenço serão capazes de tomar em prol, em benefício dessa grande nação que é Angola. Vamos pensar Angola, vamos pensar mais país em 2025. É tudo quanto desejo que cada angolano pense mais sobre o país, pense mais no país, pense mais em Angola em 2025. Se assim acontecer, uma coisa ocorrerá. Há de renascer o espírito patriótico e com um patriotismo no coração, naturalmente tudo faremos para que Angola seja uma grande nação e que todo mundo se orgulhe de ser angolano, porque há condições de cada angolano ter qualidade de vida. Muito bem, engenheiro Pedro Godinho, muito obrigado por essa entrevista. Chegamos mesmo ao fim. Qual é a mensagem que gostava que ficasse marcada nesta entrevista, a primeira do ano 2025, no Hora da Mexão? Joel, a mensagem que eu quero endereçar para 2025 não se resume tão somente aos nossos membros, porque eles em 2024 tudo fizeram e continuarão a fazer. Estamos aqui predispostos assim a continuar a agir. A mensagem que eu quero enviar é exatamente para que todos os cidadãos, os nossos concidadãos, todo angolano que comece a pensar muito mais Angola. Pensar Angola, pensar país, pensar nação. Porque Angola, com as condições que ela possui, está proibida de continuar a assumir o estatuto de pobre, de mendigo, de pedinte. Angola tem condições, em termos de recursos naturais e humanos, para que faça parte da lista do G20. Angola tem essa obrigação de o fazer. O que sentimos da Sua Excelência o Presidente João Lourenço é essa vontade. Porque a estratégia que assumiu na aproximação dos Estados Unidos foi uma estratégia brilhante e inteligente. E estamos aí agora a colher os frutos. Começamos a colher os frutos.
Não haja dúvidas que o presidente João Lourenço pensa país, pensa Angola, pensa nação e está aí para servir o seu povo. Agora, o que mais a nós nos preocupa são aquelas pessoas que foram imbuídas de poderes para tomar algumas decisões. Essas decisões não são tomadas com base no interesse do país, com base no interesse de Angola. Esta é a grande inquietação, porque 2025 vai ser tão somente o ano da consolidação de todos os processos e projetos que foram iniciados em 2024 rumo ao desenvolvimento do país. Mas é certo, é natural que à volta do presidente João Lourenço existem aqueles que naturalmente poderão ter outra agenda e naturalmente não estão motivados a pensar Angola, a pensar país, a pensar nação. Este poderá ser exatamente um dos fatores que poderá distanciar Angola do desenvolvimento e da eliminação da fome. Obrigado, engenheiro Pedro Godinho, presidente da AmCham Angola, nessa entrevista na primeira edição do ano do Hora da AmCham Angola, do programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola, emitido semanalmente à quarta-feira das 11 horas aqui na ALAC. Engenheiro, muito obrigado. Continuação de excelente quarta-feira, um bom ano e, naturalmente, é e sempre será uma honra tê-lo aqui neste programa. Um forte abraço. Forte abraço. Muito obrigado, Joel. A Hora da AmCham Angola. A Hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A Hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.